Fala aí, galera! Como que eu faço? Fala aí, galera, tudo bem? Eu começo já com a frase: coloque fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Essa é uma das frases de John Wesley, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Em meados do século XVIII, a Inglaterra estava passando por uma revolução social. A corrupção e a desigualdade social estavam numa escala enorme na sociedade, e isso estava interferindo também na igreja. A igreja anglicana, oficial da Inglaterra, estava passando por um declínio espiritual tremendo. Deus precisava levantar o seu povo no fervor da oração. Para isso, ele usou o poder da palavra. Porque através da palavra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eles precisavam entender sobre o pecado e sobre a obra de Cristo na cruz. Para isso acontecer, Deus levantou uma família de um homem chamado Susana. Para isso acontecer, Deus levantou uma família de um homem chamado Samuel e uma mulher chamada Susana. Ambos tiveram 19 filhos, dentre eles surge John Wesley. Ele nasceu em 28 de junho de 1703. Susana foi uma mulher extraordinária. Enquanto seu marido Samuel desempenhava funções como ministro, coube a ela o cuidado dos 19 filhos, além das funções administrativas do lar. Ela utilizava como estratégia separar um tempo para cada filho, e assim ensinava-lhes a palavra. Quando tinha 5 anos de idade, a sua casa pegou fogo, e como John estava no segundo andar, teve que ser lançado de lá. Assim ele caiu sobre os braços de um homem. Foi quando sua mãe Susana se lembrou da palavra de Deus, escrita em Zacarias, que dizia: não é este um tição tirado do fogo? Assim ela entendeu que aquele livramento fazia parte de um grande propósito de Deus. John Wesley foi educado por sua mãe Susana através da leitura do livro de Salmos. Com 13 anos, ele partiu para uma das melhores escolas da Inglaterra. Ficava em Londres, era a escola de Charterhouse. Um pouco tempo depois, ele recebeu uma oportunidade para estudar na Universidade de Oxford. Com 16 anos, ele entrou para a Christian Church. Em 1724, com 21 anos, ele bacharelou-se em artes. Com 22 anos, ele foi ordenado a presbítero da igreja anglicana, passando a auxiliar o seu pai, Samuel. Com 24 anos, John Wesley retorna a Oxford para concluir o seu mestrado. E assim então chegamos a um tempo muito importante para a vida de John Wesley. Ele se reúne com seu irmão Charles e com alguns jovens que estavam fervorosos na busca pela presença de Deus. Alguns denominavam esse grupo de Clube Santo, outros preferiram chamar de metodistas, porque eles tinham métodos para adorar a Deus e para buscar a presença de Deus. Vou citar alguns exemplos desses métodos que eles tinham, como por exemplo, tomar Santa Ceia pelo menos uma vez na semana, se reunir 3 horas para orar e ler a palavra, visitar presídios e pessoas necessitadas, e jejuar pelo menos 2 vezes na semana. Como era o único ministro ordenado no grupo, começou a liderá-los. Mas foi em 24 de maio de 1738 que toda a perspectiva de John Wesley começou a mudar, passando a entender melhor qual era verdadeiramente o seu chamado. John Wesley escreveu em seu diário: a noite foi muito a contra... Presente para o dente. A noite foi muito a contragosto. A uma Não faça vírgulas! Não tem vírgula. A noite foi muito a contragosto. Há uma reunião onde alguém estava lendo o comentário de Lutero sobre a Epístola de Romanos, por volta dos 15 minutos para as 9. Enquanto ele estava escrevendo a mudança que Deus opera sobre o coração, através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, e em Cristo somente, para a minha salvação, e foi-me dada a certeza de que Ele havia levado todos os meus pecados e me havia salvo do pecado e da morte. Aquela noite ficou conhecida como a Noite do Coração Aquecido. Em uma viagem à Alemanha, John Wesley viu algo completamente diferente do que estava acostumado. Ele viu pessoas pregando nas ruas e nas praças. Foi então que, tocado por Deus, ele começou a realizar obras nas ruas e nas praças, levando pessoas ao arrependimento, falando sobre a obra de Cristo, mostrando que a cruz é o único caminho para salvar o pecador. No começo do vídeo eu falei que a igreja, juntamente com toda a Inglaterra, estava em declínio espiritual. Os templos estavam vazios, mas em contrapartida, Wesley estava enchendo as ruas e as praças, falando sobre a obra de Cristo, levando milhares de pessoas ao arrependimento. Ele começou a trazer o verdadeiro significado do que é a igreja, tirados para fora.
As mensagens de Wesley eram completamente contextualizadas. Ele falava contra o trabalho infantil, contra a escravidão e contra toda forma de corrupção que o seu país estava enfrentando. As pessoas estavam se atraindo pela palavra de Deus. O Espírito Santo glorificava a Deus através das mensagens de Wesley. Foi ele mesmo quem disse: "O mundo é a minha paróquia." Uma das frases que mais marcou a vida de John Wesley foi: "Dai-me 100 homens que temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo." Ele pregou mais de 40.000 sermões em toda a sua história. O seu irmão Charles escreveu aproximadamente 6.000 hinos. Ele morreu aos 87 anos de idade, em uma terça-feira, 2 de março de 1791. Uma de suas últimas palavras foram: "O melhor de tudo é, Deus está conosco." Quando John Wesley morreu, a Inglaterra estava com aproximadamente 460 casas de pregação e mais de 70.000 metodistas. Nós estamos vivendo em um tempo em que Deus está contando com novas pessoas, assim como foi com a vida de John Wesley. Ele conta com você. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Você quer saber de mais alguma história assim como eu contei a vida de John Wesley? Comenta aqui embaixo.